Se falar isso que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, lá no INSS, simplesmente você perde o seu benefício. Isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo mata e destrói o seu benefício no INSS e deve ser evitado. Então fica comigo até o final se você tem interesse, é claro, em continuar recebendo ou em receber seu pagamento do INSS, porque essa informação ela é urgente e vocês sejam todos muito bem-vindos ao maior canal do YouTube de aposentados e pensionistas. E muito cuidado, tá? Muito cuidado com as pessoas que estão dizendo isso ou aquilo, porque a verdade seja dita, né? Tem que se tomar cuidado com as coisas que você fala dentro do INSS. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e que Deus abençoe a cada um de vocês que chegou até aqui. E por que eu estou fazendo o vídeo de hoje? Porque muitas das vezes um documento perfeito não garante a aprovação no INSS. Eu tenho certeza que o INSS não queria que você ficasse sabendo dessas informações que eu vou trazer hoje. Então, portanto, vou pedir para vocês que tiverem alguma dúvida, aproveitarem a oportunidade e deixarem o quê? Os seus comentários, contando a sua história, trazendo as suas dúvidas, para que nós possamos continuar com esse trabalho que eu faço desde 2016 na internet e desde 2005 atendendo pessoas em todo o Brasil. Então vamos lá. Acontece que o seu benefício ele já está decidido muito antes de você abrir a sua boca lá no INSS. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê e como isso está acontecendo. Por que eu estou fazendo o vídeo de hoje? Eu recebi aqui alguns clientes de todos os lugares do Brasil, de norte a sul do país, que vieram com um problema urgente que está acontecendo com todo mundo. Pessoas que estavam recebendo os benefícios do INSS há 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Conversei com pessoas que estão recebendo aqui desde 2019, 2020 e tiveram uma triste surpresa agora. E são muitos casos, isso está aparecendo muito, tá, como diria na linguagem popular aqui, está pipocando essa situação. Eu tenho que compartilhar com vocês o quanto antes para que vocês saibam disso e não sejam pegos de surpresa também, tá? Vamos entender juntos? Acontece que as pessoas estão recebendo um comunicado que elas não podem mais continuar recebendo o benefício do INSS. Isso está preocupando muita gente. E as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Vamos lá. A questão é, o médico perito do INSS, ele pode decidir muito antes de você começar a falar qualquer coisa. Nós vamos entender por quê. As perguntas que o médico faz durante a perícia, elas podem até parecer simples, mas cada uma delas pode influenciar no resultado da sua avaliação. Muita gente acredita que a perícia médica do INSS é apenas um exame físico. O perito olha o laudo, o exame médico e pronto. E aí cometem um dos piores erros do mundo. Para começar, que a perícia é muito rápida e as pessoas levam um monte de papéis. Quanto mais, pior, tá? Não é assim que funciona. O perito faz algumas perguntas e a forma como você reage, responde, pode prejudicar o seu benefício, mesmo que os documentos médicos estejam perfeitos. Olha, eu estou cansado de ver pessoas com doenças graves, laudos históricos tudo em ordem, tratamento sendo feito, e essas pessoas, infelizmente, têm o não do INSS porque responderam às perguntas de forma simples. Né? Simplesmente, muitas pessoas sabiam que estavam caindo em uma verdadeira armadilha durante a perícia médica do INSS. Se você infelizmente, está buscando um benefício do INSS e não tiver um mínimo de orientação, as chances de você conseguir os benefícios são mínimas, tá? O que eu quero dizer para vocês? Cada uma dessas palavras que eu vou explicar aqui, cada uma dessas frases pode ser uma possível armadilha. E nesse momento complicado que nós estamos passando, em que as pessoas que recebem os benefícios do INSS há muitos anos, estão chegando no INSS tendo a triste notícia de que não podem mais receber, não tem jeito. Não é uma negativa,
Então você não pode ir para a justiça. E não tem recurso. Tá? Simplesmente é um comunicado. Você não pode mais prorrogar o seu pagamento do INSS. E o que fazer? Só existe uma solução nesses casos. O INSS acabou de retirar um direito que poderia te levar a uma aposentadoria. E agora, acabou de retirar um direito, às vezes, você que recebia um benefício antes de 2019, de ter um valor maior. E agora a única chance que você tem é no dia seguinte pedir um novo benefício do INSS. E antes de eu continuar, só quero dar um recadinho para você que chegou até aqui. Eu sei que você vai compartilhar no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Pouquíssimas pessoas que receberam por muito tempo no INSS e tiveram a notícia que não podem mais prorrogar seus pagamentos, vão conseguir voltar a receber, porque isso está registrado lá no INSS. Então, na hora que você entra na perícia, o médico já tem todo o seu histórico. Entendeu? E aqui, muitas das vezes, somente depois desse pedido e que ele for negado, indeferido, se tiver ou não do INSS, é que você vai ter nas suas mãos a oportunidade de ir para a justiça e conquistar o seu benefício. Vamos lá. Então vou mostrar aqui algumas perguntas, as mais perigosas da perícia médica do INSS. Cada uma delas eu vou tentar explicar. E mesmo assim, se você tiver dúvidas a respeito desse vídeo, você vai vir aqui nos comentários, tá? Vamos ver qual é a armadilha possível, qual que é o erro mais comum dentre todos e como você deve responder de forma honesta, verdadeira, mas com um único foco, né? Você não está ali, você não é amigo do perito, você não está ali, é lógico que você não é mal educado, vai chegar lá, né? Mas com estratégia. É muito importante que você fique até o final desse vídeo para entender. Porque se você chegou aqui é porque você realmente precisa, necessita. Quem não precisa, né? Tudo bem, eu concordo também. Então já vou adiantar, tá? Que a pergunta, uma das perguntas que eu tenho aqui, no meio em todas essas, é a mais perigosa de todas e a maioria das pessoas responde errado, né, sem nem ao menos perceber. Então vai estar no meio desse vídeo aqui para você receber essa informação. Sem mais delongas, vamos para a pergunta de número 1 aqui, dentre essas que eu separei. E aí, vem, como foi o seu dia? Então, pergunta número 1 na perícia médica, como foi o seu dia? Então, essa parece ser sim uma das perguntas mais simples do universo, do mundo, tá? Quando você escuta isso, pode achar que está diante, né, de uma conversa informal, né, de uma conversa do dia a dia que você tem com qualquer pessoa na rua, uma forma educada de se comunicar. Mas quando você está diante de um médico perito do INSS ou funcionário do INSS, que seja, não é bem assim, tá? O médico perito ou funcionário pode querer saber o que você fez desde a hora que você pulou da cama, acordou, até o momento em que você chegou lá no INSS. Cada atividade que você falar pode ser registrada e considerada como uma avaliação do seu perfil de trabalho. Vamos lá, mas como assim? Você pode responder: ó, eu acordei, tomei café, coloquei a roupa e vim para cá. Parece uma resposta simples, ok, porém o funcionário do INSS, o médico perito, pode registrar que você praticou higiene pessoal, alimentação e locomoção de forma independente. Essas informações podem ser utilizadas para questionar a existência da sua incapacidade para o trabalho. Por isso, responda sempre de forma honesta, o mais honesto possível. Olha, foi difícil acordar, sim, tá? Foi difícil acordar hoje. Se você precisar de ajuda para se vestir ou calçar os sapatos, eu falei com uma pessoa que tem um problema na coluna, ele disse para mim o seguinte hoje, a pessoa: olha, a minha esposa ajuda eu a me vestir, né? Então, se você chegou à perícia sentindo dor, explica para o médico. Então, não minimize os seus sintomas e também não exagere. Seja específico sobre o quanto a sua rotina
vem sendo afetada pelo seu problema de saúde. O quanto o seu problema de saúde, portanto, né, está afetando o seu dia a dia. Segunda pergunta que pode te prejudicar. Você dirige? E aqui as pessoas vão dizer, então eu não posso ter carteira de motorista? Não, pode, não atrapalha em nada o seu benefício, a não ser que seja uma carteira profissional. A questão é, essa é uma armadilha bastante comum. De acordo com alguns critérios utilizados na avaliação do INSS, dirigir pode ser interpretado como demonstração de coordenação motora, ok, atenção, ok, e acima de tudo, capacidade de movimento. Olha, eu vi muita gente sendo negada com base nesse tipo de informação simples. Então, o que você deve fazer? Se você dirige, seja honesto, mas contextualizar a situação da seguinte forma: eu consigo dirigir alguns trechos curtos, mas com dificuldade e sentindo muita dor. Né? Eu vi uma pessoa aqui de Fernandópolis, no interior de São Paulo, que usa prótese, e ele falou para mim, quando eu dirijo por muito tempo, eu sinto dor ali por causa da embreagem e tal, eu sinto muita dor. Isso é diferente de simplesmente você responder, eu dirijo normalmente, tá? Então, você nunca deve mentir no INSS, porém, também precisa explicar as limitações que sente ao realizar uma atividade. Vamos aqui para a terceira pergunta. Lembrando, tá, que tem uma pergunta aqui que eu vou falar para vocês qual é, claro, que ela é a pior de todas. Vamos lá. Você sai de casa? Vou repetir para você. O funcionário do INSS, o médico do INSS pergunta para você, na sua avaliação. Isso aqui pode ser a biopsicossocial, onde você passa pela assistência social primeiro, né, depois pelo médico perito, ou pode ser só perícia médica. Você sai de casa? Olha, sair de casa com frequência pode ser interpretado como uma questão de autonomia e capacidade de locomoção. Então, se você disser recentemente, né, diga assim, vamos lá. Se você precisar de acompanhante, você vai também informar, tá? Se precisar parar durante o caminho, você sai de casa por causa da dor ou cansaço. Então a questão é, explique. A questão não é apenas saber se você sai de casa, é entender quais dificuldades você enfrenta quando sai. Entendeu a armadilha? Essas informações precisam ser mencionadas numa revisão. Né? Se eu estou falando, né, faz sentido para você cada uma dessas situações e você tinha passado, né, por uma situação dessa, faz o seguinte, já conta aqui nos comentários para que outras pessoas, né, saibam da sua história, saibam que isso aqui é real, é verdadeiro, tá? Já deixa aquele like, aquele joinha, que ajuda bastante, deixa aquele ripar, e assim, né, isso aqui pode chegar para mais pessoas, e juntos nós podemos aqui, né, para que nós possamos continuar lutando, né, e nós podemos levar informação de qualidade para quem realmente precisa. Por que está acontecendo? Tem muita gente que está perdendo benefícios por falta de informação. Então vamos lá. Estou quase chegando naquela pergunta, tá? Pergunta 4 aqui. O remédio, né, no caso aí, que você toma, uma pergunta bem simples, mas que pode ser traiçoeira. O remédio que você está tomando está dando resultado? O remédio que você toma, ele está funcionando? Uma pergunta que parece ser simples, mas ela pode ser bem traiçoeira, tá? O perito pode perguntar assim, vamos melhorar aqui. O remédio que você está tomando, ele está funcionando? Ou, né, você sentiu alguma melhora ao tomar a medicação? E você pode responder apenas, sim, melhorei com o remédio. Olha aqui, o perito pode registrar, ele vai pegar e vai estar anotando ali, né, ou, né, no computador, no teclado, pode registrar o seguinte. O seu quadro clínico está, né, controlado. E aí as pessoas me dizem, por que eu não gosto quando tem alguma coisa que indica cirurgia, o outro fisioterapia, eu vou na psicóloga.
Tudo isso é melhora, isso é excelente para você, mas vai complicar a sua vida, entendeu? Então, remédio você toma, melhorando, tá funcionando? Aí você vai lá, na maior boa vontade do mundo. Sim, eu melhorei. E o médico já vai lá dar uma canetada. O perito vai registrar que o seu quadro clínico está controlado. Né? Então, para isso, você pode, né, ser interpretado como uma recuperação da sua capacidade para o trabalho. Por isso é importante diferenciar controle de cura. Por exemplo, você pode tomar um remédio para controlar a pressão e o coração, mas não há uma cura. O remédio pode aliviar os sintomas, né, parcialmente, mas não significa que você esteja curado totalmente. Então você pode responder o seguinte: olha, o remédio aliviou um pouco, mas a dor não desaparece. Eu estou tomando a medicação, não consigo ficar em pé por um longo período de tempo, também não consigo ficar sentado por muito tempo, tá? Não dou conta de trabalhar, nem de fazer as atividades de casa, não consigo nem varrer minha casa, não consigo varrer, enfim, não consigo lavar minha louça, complicado. Melhora com a medicação não significa estar curado, tá? Essa diferença, ela precisa estar bem clara na sua resposta. E aqui chegamos ao da cobra, né? Chegamos àquilo que eu falei para vocês que derruba as pessoas, mas derruba assim uma rasteira invisível, tá? Exatamente. Dentre as perguntas mais perigosas, né, entre essas que eu estou falando aqui, nós chegamos mais ou menos ao meio aqui, né, dessa situação. Então, se você chegou até aqui, comenta cheguei, fala de onde vocês estão falando, para que nós possamos saber. Lembrando que nós atendemos de qualquer lugar do país se necessário. A questão aqui é a seguinte: o que você faz nas horas vagas? Isso aqui é complicado. Essa é uma das perguntas mais perigosas dentre todas e o perito pode perguntar: o que você faz nas horas vagas? Ou então falar o seguinte: você ter feito aí algo na sua, algum tipo de lazer, né, passatempo? Qual resposta que parece indicar capacidade funcional, né, ela pode ser utilizada para a sua avaliação de condição para o trabalho? Como? Por exemplo, se você responder que assiste televisão, o perito pode registrar que você permanece sentado longos períodos de tempo de forma independente. Dependendo da sua incapacidade para o trabalho, isso pode prejudicar o seu pedido no INSS. Parecia uma pergunta simples, tá? Então, atenção aí, não vou falar o nome dos aplicativos, Netflix, né, HBO, até no Mercado Livre, né, para assistir TV. Se você responder que visita uma família, essa informação pode ser interpretada como realização de deslocamento e interação social. Ah, eu visito as pessoas, né? Tomar um café, né? Tomar um chá. Se diz que brinca com os netos, né? Com os sobrinhos. Isso pode ser interpretado pelo funcionário do INSS, ou assistente social, ou médico perito, como capacidade de movimento e atenção. Então a pessoa tem condição de agachar no chão e brincar, levantar, né? Pegar a criança no colo, levantar peso, né? No caso, segurar peso, agilidade para o trabalho, tá? Entendimento de capacidade de movimento e atenção acima de tudo, capacidade de comunicação, ó, excelente. Então percebe que cada palavra simples é importante. Você deve ser verdadeiro sim e também específico. É necessário explicar quais limitações existem durante a atividade que você realmente realiza. Você pode dizer que assiste televisão, mas precisa informar para o médico perito ou funcionário do INSS que você levanta a cada 10 minutos por causa das suas dores nas costas, no quadril, no joelho ou em outra parte do corpo. Ou seja, você não consegue ficar muito tempo na mesma posição. Se você visita, né, um parente, um amigo, um familiar, explica que você precisa, que alguém vai buscar você na sua casa, na sua porta, né, caso isso, né, seja verdade. Se você fica com os netos, sobrinhos, informe que não consegue carregá-los, não consegue agachar para brincar ou levantá-los. Né? Uma atividade em si, ela não é necessariamente um problema. Também não podemos demonizar as coisas. O problema é responder
de qualquer forma, sem mencionar as limitações existentes, aquelas que existem durante a sua atividade, né? Eu não vou nem citar casos reais aqui para preservar a identidade das pessoas, tá? Mas tem sim, tá? Durante a perícia, vários casos reais em que as pessoas, infelizmente, acabam sendo levadas por perguntas simples, tá? E acabam tendo um problema. Vamos lá, para não demorar muito, vamos chegar às duas últimas perguntas aqui. Você caminha ou faz exercícios? Muitos médicos indicam níveis de caminhada ou academia como parte do tratamento. Isso pode acontecer em caso de dor crônica, fibromialgia e até depressão. Porém, se você responder simplesmente eu faço atividade física, o perito pode registrar como você realiza atividades físicas regularmente. Isso, né, por si só, sempre aí, né, dentro do contexto de trabalho, né, pode te prejudicar. Você deve explicar o seguinte: olha, eu caminho por 5, 10, 15 minutos porque o médico recomendou, mas quando eu paro, a dor piora, eu fico sem ar, eu tenho que procurar um lugar para me sentar, para escorar, enfim. Às vezes tem que sair com alguém porque é complicado, é perigoso sair sozinho. Também é importante explicar que essa caminhada não é igual quando você fazia antes do seu problema de saúde, da sua doença. Então a quantidade, a frequência, as limitações precisam fazer parte da sua resposta. Veja bem, cada caso é específico, portanto, fale exatamente o que acontece com você, sem exageros, tá? Aí, por fim, uma das perguntas aqui que eu mais vejo, né? Vamos lá. Tem alguém ajudando você? Muitas pessoas, elas são, né, elas não aceitam ajuda. Isso é normal, tá? Mas acontece, essa pergunta, ela parece ser inocente, mas ela pode ser interpretada de maneiras bem diferentes, tá? Se você diz que não precisa de ajuda e tenta fazer tudo sozinho, pode parecer completamente independente. E às vezes aquela pessoa que é uma pessoa orgulhosa, né, ela não está entendendo aonde, né, quer se chegar, né, nesse tipo, né, de questão. Nós temos que interpretar com muito cuidado. Então, você recebe algum tipo de ajuda? Por outro lado, se você afirma que precisa de ajuda, mas essa informação nunca aparece ali nos seus prontuários, nos seus laudos médicos, o especialista pode questionar se você está falando verdade ou não. Então, às vezes, o tipo de ajuda que eles falam é alguém ajudar você na sua casa, limpar, fazer as coisas, né, ajudar você no dia a dia. E muitas das vezes, essa limitação não aparece nos seus documentos médicos. Então tem que tomar cuidado também, porque o médico, perito ou funcionário do INSS ou assistente social pode interpretar isso como, né, sendo mentira, tá? Por isso, seja sempre específico sobre qual atividade exige ajuda, quem te ajuda, com que frequência isso acontece, qual é a razão da necessidade dessa ajuda. Vou dar um exemplo aqui. Se você não consegue lavar a louça por alguns minutos, porque tem dores nas costas, não consegue ficar em pé, tem síndrome do túnel do carpo, ali o punho, o braço dói, explica isso. Se precisar de ajuda para levantar da cama nos dias em que a artrose é mais forte, fala para o médico. Então, quanto mais específico você for, mais difícil será de ignorar as suas limitações para o trabalho. Estão vendo aqui que não é o problema de saúde em si que vai te dar o direito, mas sua limitação para o trabalho que vem desse problema de saúde. Então, o que você deve preparar antes da perícia? Vamos lá. Tudo que mostra a importância, portanto, né, para a perícia, se você tem uma perícia marcada, principalmente agora que o INSS está tirando o direito de prorrogar os benefícios de quem recebia há muito tempo. Então vamos lá. Vai pedir prorrogação, né? Ou pretende fazer o seu pedido inicial, vai ter que recomeçar porque o INSS proibiu a prorrogação. Então, para alguns minutos e coloca aí uma folha de papel para você não esquecer, pega um papel. Isso aqui é exame de médico, que não dá. Pega um papel. Quais atividades você realiza com dificuldade? Anota aí.
Quais atividades provocam dor? Quais tarefas você deixou de fazer? Quais movimentos você precisa de ajuda? Quanto tempo você consegue ficar em pé, sentado ou caminhando? Com que frequência os sintomas, as dores aparecem? O que piora ou alivia a sua condição? Anota apenas, né, o que você não consegue fazer, para você guardar na sua memória. Registra também o que você consegue fazer com dor e limitação ou dificuldade. Então entendeu que você vai falar para o médico? Aquilo que você consegue fazer com dor, limitação ou dificuldade. Isso já vai ajudar você a organizar suas respostas durante a sua perícia médica. É lógico que você vai separar também seus laudos médicos, exames, receitas, prontuários, histórico de tratamento, comprovante médico, né? Nome e diagnóstico informado pelo médico. Eu costumo falar 2 pastinhas organizadas, uma com os documentos mais antigos, tá? E a outra, é claro, com os seus documentos atuais. Como a perícia é muito rápida, a pasta organizada, reunir todas as informações é importante, né, para o seu estado de saúde. Você vai entregar apenas o seu laudo médico atual e exame atual. Se o médico pedir, os antigos estão na outra pastinha. Sempre que possível, procure sim um advogado especializado antes da perícia médica. O objetivo aqui não é preparar uma falsa atitude diante dos médicos. O objetivo aqui não é preparar você para enganar o médico. Não, não é isso. Se você veio aqui para isso, você está no lugar errado. Tem gente na internet vendendo o laudo médico, ensinando a fazer as coisas erradas. Não, não é isso, tá? O objetivo é você entender os seus direitos e é claro que você será reavaliado de acordo com o seu caso. Se você precisar, eu vou estar aqui à disposição. Se infelizmente você já teve seu pedido negado, né, tem um número de WhatsApp aqui para que eu possa ajudar. Tem muita gente chamando, eu peço desculpas pelas interrupções durante aqui a gravação do vídeo, é que o escritório não pode parar de funcionar. Então, tem muito... vocês não imaginam a quantidade de serviços que eu tenho aqui. Eu tenho que parar esses momentos porque eu acredito que eles são importantes. Eu recebi uma mensagem do norte do país, né, do sul do país, de todos os lugares do Brasil, falando, olha, é importante o que você faz. Então, com a graça de Deus, enquanto eu tiver condições, estarei aqui, né, tentando ajudar vocês. Eu espero de coração estar ajudando, tá? Tem muita gente bacana também ajudando. Então vamos ajudar também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão sempre a todos que me acompanham. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Para o canal não acabar, nós somos mais de 1.200.000 inscritos e inscritas. Só que o número de visualizações é muito grande. Passa de 10 milhões aí de visualizações. Tem vídeo com mais de 3 milhões. Né? Logo nós chegamos na casa de bilhões. A questão aqui é, essas pessoas não são inscritas. Então se você ainda não é inscrito, não é inscrita, pode assistir tranquilo, ok, eu te ajudei, é de coração, ó, beleza que você teve por aqui, mas se você puder ajudar o canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder mais nada, e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos ali do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas também. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e eu tenho que correr aqui, que eu tenho muito trabalho para fazer, e eu espero de coração estar ajudando. Até o próximo vídeo. Então, Drone Diário, vídeos informativos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o maior canal do YouTube para os aposentados e pensionistas, beneficiários e beneficiárias do INSS. Até o próximo vídeo.